Maria conhece a dor que mora no fundo do coração humano. Ela viveu de perto o sofrimento do filho, acompanhou cada cura que ele realizou, viu com os próprios olhos o que acontece quando a graça de Deus toca uma vida que estava presa, uma vida que estava ferida, uma vida que parecia sem saída. E porque viu, porque esteve presente, porque intercedeu, ela sabe como apresentar ao filho cada necessidade de cura e de libertação que sobe até ela em oração. Hoje nós viemos até ela com exatamente isso, a nossa necessidade de ser curados e libertados. Há coisas dentro do coração humano que o tempo não cura sozinho. Feridas que permanecem abertas por anos, por décadas, às vezes pela vida inteira, porque nunca receberam o cuidado certo. Feridas causadas por palavras ditas na raiva que nunca foram pedidas desculpas. Por ausências que deixaram um vazio que nada conseguiu preencher. Por traições que destruíram a confiança e tornaram difícil se abrir novamente. Por perdas que arrancaram algo do interior e que deixaram um espaço doloroso que ainda não encontrou consolo. Essas feridas existem, são reais, e Deus não as ignora. Nossa Senhora, apresenta ao teu filho as feridas mais profundas desta pessoa que ora. Aquelas que ela talvez nunca tenha conseguido nomear completamente, aquelas que estão escondidas embaixo da rotina e da aparência de que está tudo bem, aquelas que só aparecem nos momentos de silêncio quando não há mais como evitar o que está dentro. Que o olhar de Jesus chegue exatamente a esses lugares, que a sua graça entre onde a dor está mais escondida e mais antiga. A cura que pedimos não é apenas física, embora ela também alcance o corpo. É uma cura que vai à raiz, que toca a alma, que restaura o que foi danificado nas camadas mais profundas da pessoa. Jesus curou ao longo de todo o seu ministério, e em cada cura havia algo que ia além do milagre visível. Havia um encontro, havia um olhar, havia uma palavra que tocava não apenas o corpo, mas a pessoa inteira. Era como se Jesus dissesse: eu te vejo, eu sei o que você carrega, e eu posso transformar isso. Virgem Maria, que esta pessoa experimente esse olhar de Jesus sobre ela agora. Que sinta que é vista em sua totalidade, não apenas no que apresenta para o mundo, mas no que esconde, no que carrega, no que ainda sangra por dentro. Que esse encontro com o Cristo que cura seja real e transformador, e que produza uma mudança que ela possa reconhecer não apenas neste momento de oração, mas nos dias que vierem depois. A libertação também é parte essencial do que pedimos, porque há pessoas que estão presas, não por grades físicas, mas por correntes invisíveis que prendem com a mesma eficiência. Correntes do medo que impedem de avançar, do ressentimento que prende ao passado e não deixa viver o presente, da culpa que paralisa e convence de que não há perdão possível, da vergonha que isola e impede de buscar ajuda, do vício que promete alívio e entrega a escravidão. Essas correntes são reais, e quem está preso por elas sabe o quanto pesam. Nossa Senhora, intercede pela libertação desta pessoa de tudo que aprende, que a graça de Deus seja mais forte do que qualquer corrente, que o poder do Cristo ressuscitado, que venceu a morte, seja aplicado agora a cada área de prisão desta vida, que o que estava fechado se abra, que o que estava preso se solte, que o que estava morto por dentro comece a receber vida nova, porque esse é o milagre que Deus faz quando é verdadeiramente convidado a entrar. Há também prisões que foram herdadas, padrões de comportamento que vieram da família de origem e que se repetem sem que haja uma escolha consciente de repeti-los. Formas de reagir, de se relacionar, de encarar a vida que foram absorvidas na infância e que se tornaram automáticas. Algumas dessas heranças são bênçãos, mas outras são correntes disfarçadas de normalidade, que prendem e machucam sem que a pessoa entenda completamente por que age da maneira que age. Nossa Senhora, intercede pela libertação de todo padrão herdado que não vem de Deus. Que esta pessoa seja livre para construir uma história diferente da que recebeu, onde isso for necessário. Que a graça quebre os ciclos que se repetem de geração em geração. Que o poder de Deus entre na história desta família e transforme o que o esforço humano não consegue alcançar.
Que a libertação seja profunda o suficiente para mudar não apenas esta vida, mas para abrir um caminho novo para os que vierem depois. A cura e a libertação que pedimos têm um fundamento sólido na palavra de Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18, Jesus proclama: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e a recuperação da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos." Essa é a missão de Jesus. Essa é a razão pela qual ele veio. E ele não mudou. O que ele fez enquanto caminhava pela Galileia, ele continua fazendo hoje, para quem o invoca com fé e com o coração aberto. Nossa Senhora, aumenta a fé desta pessoa para receber a cura e a libertação que Jesus quer realizar. Que ela não duvide da vontade de Deus em curá-la. Que não ache que o seu caso é grande demais ou antigo demais para a graça alcançar. Que abra o coração completamente, sem reservas, e receba o que o amor de Deus quer derramar sobre ela neste momento de oração. Escreva nos comentários: Nossa Senhora intercede pela minha cura e pela minha libertação. A cura começa muitas vezes pelo reconhecimento honesto de que algo precisa ser curado. Parece óbvio, mas não é. Há pessoas que carregam feridas há tanto tempo que se acostumaram com a dor, que normalizaram o peso, que aprenderam a funcionar em torno da ferida sem nunca enfrentá-la diretamente. E essa acomodação, embora compreensível, impede a cura. Porque para receber o remédio, é preciso primeiro reconhecer a doença. Para receber a libertação, é preciso primeiro admitir que está preso. Nossa Senhora, dá a esta pessoa coragem de ser honesta consigo mesma. Que ela não minimize o que sente, que não diga que está bem quando não está, que não enterre o que precisa ser trazido à luz, que tenha a humildade de olhar para o seu interior com honestidade e a coragem de apresentar a Deus o que encontrar lá dentro, sem filtros, sem disfarces, sem a preocupação de parecer forte ou de não incomodar com o peso da própria dor. Deus não se assusta com o que há dentro de nós. Ele já sabe. Ele vê o interior como ninguém mais consegue ver, e mesmo sabendo tudo, continua amando. Continua esperando, continua com a porta aberta. O problema nunca foi Deus se afastar por causa do que existe dentro de nós. O problema é quando nós nos afastamos por vergonha, por medo, por achar que o que carregamos é grande demais para ser apresentado ao Senhor. Mas nada é grande demais para Deus. Nada ultrapassa a capacidade da sua misericórdia. Virgem Maria, convence este coração de que pode se aproximar de Deus exatamente como está. Ferido como está, preso como está, confuso como está. Que não precise se arrumar primeiro para chegar até o Senhor. Que venha agora, neste momento, com tudo o que é e com tudo o que carrega. E confie que o encontro com Jesus será o início de uma transformação que ela não precisa produzir sozinha, apenas receber com abertura e com fé. A libertação de muitas pessoas está bloqueada pelo não perdão. Não porque Deus não queira libertar, mas porque o coração que guarda ressentimento está fechado por dentro. E uma porta fechada por dentro não pode ser aberta de fora. O perdão não é sentimento, é decisão. Não é fingir que não doeu. É escolher não deixar que a dor do outro continue destruindo o próprio interior. É reconhecer que segurar o ressentimento é como beber veneno esperando que o outro adoeça. Nossa Senhora, intercede para que esta pessoa tome a decisão de perdoar. Não porque quem errou mereça, mas porque ela merece ser livre. Que o perdão comece como decisão da vontade, mesmo quando a emoção ainda resiste. Que ela diga diante de Deus: eu escolho perdoar, mesmo que ainda doa, mesmo que ainda não sinta vontade, mesmo que a justiça humana diga que não precisa. Que essa decisão seja o primeiro passo de uma libertação que se aprofundará com o tempo e com a graça. A cura do interior também passa pela cura das memórias. Há memórias que, quando voltam, trazem toda a dor do momento original, como se ele estivesse acontecendo agora. Memórias de humilhação, de rejeição, de abuso, de abandono. Memórias que foram guardadas no corpo além de na mente, e que se manifestam em reações físicas, em ansiedade,
em comportamentos de defesa que já não fazem sentido no presente, mas que o sistema interno ainda aciona, porque aprendeu que era necessário para sobreviver. Nossa Senhora. Apresenta a Jesus as memórias dolorosas desta pessoa. Que ele entre nessas lembranças com a sua luz e com a sua presença. Que toque cada cena que ainda dói e a transforme, não apagando o que aconteceu, porque a história é real e precisa ser respeitada, mas retirando o veneno que ficou. Que as memórias percam o poder de ferir no presente. Que o passado seja integrado com paz, não carregado como fardo que esmaga o presente e compromete o futuro. Há também a cura que precisa acontecer na autoestima, na maneira como a pessoa se vê. Muitos carregam uma imagem muito negativa de si mesmos, construída ao longo dos anos por palavras que ouviram, por rejeições que sofreram, por comparações que os diminuíram, por fracassos que foram interpretados como prova de que não são suficientes. Essa visão distorcida de si mesmo é uma das prisões mais cruéis, porque está sempre presente, porque fala de dentro, porque acompanha para todo lado. Virgem Maria, intercede pela cura da autoestima desta pessoa. Que ela comece a se ver com os olhos de Deus, que a criou com amor, que a conhece pelo nome, que a considera preciosa e única. Que as vozes que a diminuíram percam autoridade. Que a voz de Deus, que diz que ela é amada, que tem valor, que tem um propósito, se torne a voz mais alta e mais real. Que ela aprenda a tratar a si mesma com a mesma misericórdia com que trata os outros, reconhecendo que também merece cuidado, também merece respeito, também merece amor. Escreva nos comentários: Nossa Senhora cura as feridas que ainda doem no meu coração. A libertação que Deus oferece é completa. Ele não liberta pela metade. Não cura apenas o que aparece na superfície, enquanto deixa a raiz intacta. Quando a graça de Deus age de verdade em uma vida, ela vai fundo, vai às origens, vai ao lugar onde a dor começou, onde a prisão foi construída, onde o primeiro passo em falso aconteceu. E a partir dali, começa a reconstruir, não fingindo que o passado não existiu, mas transformando-o em fundamento de algo novo, em testemunho de que Deus age onde a situação humana parece mais sem saída. Nossa Senhora, que esta pessoa não tenha medo da profundidade da cura que Deus quer realizar. Que não se contente com um alívio superficial quando Deus oferece uma transformação real. Que abra cada camada do interior com confiança, sabendo que não está sozinha nesse processo. Que a graça de Deus a sustenta em cada passo e que o teu olhar de mãe a acompanha em cada momento de vulnerabilidade. Há pessoas que buscam cura há muito tempo, que já oraram, que já jejuaram, que já pediram, que já buscaram ajuda espiritual e humana e que ainda não viram a transformação que esperavam. Para essas pessoas, a espera é especialmente dolorosa. Porque quando se quer tanto ser curado e a cura parece não chegar, a tentação é concluir que Deus não quer curar, que o caso é especial demais, que há alguma razão pela qual a graça não alcança essa vida específica. Mas essa conclusão é mentira. Deus quer curar, sempre quis, e Ele age no seu tempo, que nem sempre é o nosso. Virgem Maria, consola os corações que esperam pela cura há muito tempo, que não desanimem, que não interpretem a demora como rejeição, que confiem que Deus está agindo mesmo quando não é possível ver, que a espera seja vivida com fé ativa, com oração constante, com abertura para que Deus haja da maneira que Ele sabe ser melhor, mesmo que seja diferente do que se imaginava ou do que se pediu. A libertação também passa pela confissão. O sacramento da reconciliação é um dos instrumentos mais poderosos de cura e de libertação que a Igreja oferece. Quando pecados são trazidos à luz, quando são nomeados com humildade diante de um sacerdote, quando o perdão de Deus é pronunciado de maneira concreta e sacramental, algo acontece no interior da pessoa que vai além do que as palavras conseguem descrever. Correntes se rompem, pesos caem. Uma leveza que parecia impossível começa a ser sentida. Porque o perdão de Deus não é apenas uma ideia, é uma realidade que age. Nossa Senhora, remove os obstáculos que impedem esta pessoa de se aproximar do sacramento da confissão,
Que o medo seja vencido pela confiança na misericórdia de Deus. Que a vergonha seja substituída pela humildade que sabe que o amor de Deus é maior do que qualquer erro. Que ela encontre um sacerdote, marque o horário, vá. E que experimente nesse encontro a libertação concreta que só a misericórdia sacramental de Deus pode oferecer. A oração também é instrumento essencial de cura e de libertação. Não apenas a oração de pedido, mas a oração de entrega. Há uma diferença importante entre dizer a Deus o que você quer que Ele faça e colocar nas mãos de Deus o que você precisa, confiando que Ele sabe o que é melhor. A oração de entrega é mais difícil porque exige abrir mão do controle, mas é também mais poderosa, porque abre espaço para que Deus haja segundo a sua sabedoria infinita e não apenas segundo a nossa compreensão limitada. Virgem Maria, ensina esta pessoa a orar com entrega verdadeira. Que ela aprenda a apresentar sua necessidade de cura e de libertação a Deus e depois descansar, confiando que o Senhor recebeu o pedido e está agindo. Que a ansiedade de querer controlar o processo de cura dê lugar à paz de quem sabe que colocou tudo nas mãos certas. Que a oração seja cada vez mais um ato de confiança e menos um ato de negociação com Deus. O louvor é também uma das formas mais eficazes de participar do processo de cura e de libertação. Louvar a Deus antes de ver a cura acontecer é ato de fé profunda. É declarar que Deus é bom mesmo quando a dor ainda está presente. É afirmar que Ele está agindo mesmo quando os olhos ainda não veem o resultado. Esse louvor antecipado tem um poder espiritual enorme. Ele muda o ambiente interior, afasta o desânimo, fortalece a fé e prepara o coração para receber o que Deus está preparando. Nossa Senhora, inspira esta pessoa ao louvor mesmo no meio da dor. Que ela encontre motivos para agradecer mesmo quando ainda não viu a cura completa. Que o louvor seja a sua resposta de fé diante de cada situação que ainda espera a transformação. Que ela descubra que louvando a Deus no meio da tempestade, a tempestade começa a perder força, porque o louvor convida a presença de Deus para o centro da situação, e onde Deus está presente, nada permanece igual por muito tempo. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, me ajuda a confiar em Deus enquanto espero pela minha cura. A cura que Deus realiza não acontece apenas no interior silencioso da oração. Ela se manifesta também na vida concreta, nas relações, nas escolhas, nos comportamentos que começam a mudar quando o interior vai sendo transformado. Uma pessoa que está sendo curada por Deus começa a reagir de maneira diferente. Começa a ter paciência onde antes havia explosão. Começa a ter paz onde antes havia ansiedade constante. Começa a perdoar onde antes havia ressentimento enraizado. Essas mudanças não são esforço humano. São sinais de que a graça está agindo. Nossa Senhora, ajuda esta pessoa a reconhecer os sinais de cura que já estão acontecendo na sua vida. Muitas vezes, a transformação é gradual e silenciosa, e a pessoa não percebe o quanto já mudou porque está olhando apenas para o que ainda falta mudar. Que ela aprenda a celebrar cada avanço, por menor que pareça. Que reconheça com gratidão cada área onde já não reage como antes, cada situação que já não a derruba com a mesma força, cada pensamento que já não tem o mesmo poder de paralisá-la. A cura do corpo também está no coração da missão de Jesus. Ao longo de todo o Evangelho, ele curou doenças físicas com a mesma naturalidade com que curava feridas da alma. Não separava o corpo do espírito como se fossem realidades independentes. Via a pessoa em sua totalidade e a curava integralmente. Hoje, pelo poder do Espírito Santo e pela intercessão de Nossa Senhora, esse mesmo Jesus continua agindo sobre os corpos que precisam de cura, sobre as doenças que resistem aos tratamentos humanos, sobre as condições físicas que os médicos já não sabem como resolver. Virgem Maria, apresenta a Jesus os corpos enfermos que precisam de cura. Cada doença que aflige esta pessoa ou alguém da sua família. Cada condição física que gera sofrimento, que limita, que amedronta. Cada diagnóstico que chegou como um golpe e que ainda não foi completamente assimilado. Que o poder de Deus toque esses corpos com misericórdia. Que onde os recursos humanos chegaram ao limite, a graça divina continue agindo sem limite.
Que a cura aconteça segundo a vontade perfeita de Deus, que conhece cada célula, cada órgão, cada processo interno desta pessoa que Ele mesmo criou. A cura emocional é uma das mais necessárias e uma das menos buscadas. Muitas pessoas aceitam com naturalidade buscar ajuda para doenças físicas, mas resistem a reconhecer que também precisam de cura emocional, como se as feridas da alma fossem menos legítimas do que as do corpo. Como se sentir dor por dentro fosse fraqueza. Como se precisar de ajuda para processar traumas, perdas e sofrimentos acumulados fosse algo do qual se envergonhar. Mas a saúde emocional é parte integral da saúde que Deus quer para cada pessoa. Nossa Senhora, remove o preconceito que impede esta pessoa de buscar a cura emocional que precisa. Que ela não trate suas feridas interiores como algo menor ou como algo que deveria conseguir resolver sozinha. Que busque ajuda, seja na oração, nos sacramentos, no acompanhamento espiritual ou no suporte profissional adequado. Que compreenda que buscar cura em todas as dimensões é ato de responsabilidade e de amor por si mesma, não sinal de fraqueza. A libertação de vícios é uma das formas mais visíveis e mais dolorosas de libertação que existe. Quem está preso a um vício sabe o quanto essa prisão é real. Sabe que a vontade de parar existe, mas que algo mais forte parece puxar de volta. Sabe a vergonha que acompanha cada recaída. Sabe o quanto essa batalha cansa, humilha e esgota. E muitas vezes, depois de tantas tentativas fracassadas, a pessoa começa a acreditar que a libertação não é possível para ela, que o vício é forte demais, que ela é fraca demais, que não há saída. Nossa Senhora, intercede com força especial por quem está preso a um vício. Que esta pessoa saiba que a libertação é possível, que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é capaz de quebrar qualquer corrente, não importa há quanto tempo ela está presa. Que ela não desista de buscar a liberdade, que cada recaída seja encarada não como prova de que é impossível, mas como sinal de que a batalha precisa de mais apoio, mais graça, mais humildade de pedir ajuda. Que a libertação venha completa e real no tempo de Deus. A cura e a libertação que pedimos nesta oração não são apenas para esta pessoa, são para todos ao seu redor que também precisam. Quando uma pessoa é curada e libertada por Deus, isso tem impacto nos relacionamentos, na família, no ambiente de trabalho, na comunidade. Uma pessoa livre irradia liberdade. Uma pessoa curada transmite esperança. Uma vida transformada pela graça de Deus é o testemunho mais poderoso que existe de que Ele é real, de que age, de que não abandona quem o busca com sinceridade. Nossa Senhora, que a cura e a libertação desta pessoa transbordem para todos ao seu redor. Que o milagre que Deus está realizando no interior dela seja visível na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu testemunho. Que ela se torne instrumento de esperança para outros que ainda estão presos, para outros que ainda estão feridos, para outros que precisam ver de perto que a graça de Deus é real e que ela transforma vidas que o mundo já havia desistido. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, intercede pela cura do meu corpo, da minha alma e das minhas emoções. Há um tipo de prisão que raramente é nomeado, mas que aprisiona com uma força enorme: a prisão do passado. Não as memórias dolorosas que já falamos, mas o hábito de viver mentalmente no que já passou, de refazer em pensamento situações que não podem ser mudadas, de se culpar por decisões que foram tomadas com o que se tinha naquele momento, de se punir repetidamente por erros que já foram confessados e perdoados por Deus, mas que ainda não foram perdoados por si mesmo. Essa prisão é silenciosa, mas é devastadora. Nossa Senhora, liberta esta pessoa da prisão do passado. Que ela compreenda que Deus não a define pelo que ela foi, mas pelo que ela é agora e pelo que Ele está fazendo nela. Que os erros do passado sejam vistos como parte da história, não como sentença definitiva sobre a identidade. Que ela aprenda a dizer com convicção o que São Paulo dizia: o que ficou para trás, ficou. Estendo-me para o que está adiante. Que essa seja a postura interior que governa cada novo dia. A ansiedade é outra forma de prisão muito comum. Ela prende no futuro da mesma maneira que a culpa prende no passado.
Faz a mente viver em cenários que ainda não aconteceram, construindo problemas imaginários com a mesma intensidade emocional de problemas reais. Essa antecipação constante do pior esgota, paralisa e impede de viver o presente com plenitude. E o presente é o único lugar onde Deus pode ser encontrado de fato, onde a graça pode ser recebida, onde a vida pode ser vivida. Virgem Maria, liberta esta pessoa da ansiedade que aprende no futuro, que ela aprenda a habitar o presente com confiança, que quando os pensamentos ansiosos vierem, ela os entregue a Deus com prontidão, sem alimentá-los, sem deixá-los crescer, sem construir sobre eles cenários de medo. Que a paz de Cristo, que ultrapassa todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente, como nos promete a palavra de Deus na carta aos Filipenses. A cura da identidade é também parte fundamental do processo de libertação. Muitas pessoas foram marcadas por rótulos que receberam ao longo da vida. Palavras que ouviram de pais, de professores, de pessoas próximas que disseram o que achavam que ela era, o que achavam que ela valia, o que achavam que ela seria capaz de fazer ou não. Esses rótulos entram fundo e moldam a maneira como a pessoa se vê, como age, como se relaciona, como reage diante de desafios e de oportunidades. Nossa Senhora, intercede pela libertação de todo rótulo falso que esta pessoa carrega, que as palavras que a definiram negativamente percam a autoridade, que ela se submeta apenas à definição que Deus tem sobre ela, que é a única que importa e a única que é completamente verdadeira. Que ela saiba que é filha de Deus, que é amada, que foi criada com um propósito, que tem valor que não depende do desempenho, da aparência, da aprovação alheia ou de qualquer conquista que precise ser provada ao mundo. O medo é uma das correntes mais antigas e mais persistentes que existem. Medo de não ser suficiente, medo de ser abandonado, medo de falhar, medo de ser julgado, medo do futuro, medo da morte, medo de se aproximar de Deus por sentir que não merece. Esses medos têm histórias, têm origens, têm momentos específicos em que foram aprendidos e precisam ser levados a Deus um a um, com honestidade, pedindo que a sua perfeita paz substitua cada um deles. Nossa Senhora, apresenta a Jesus cada medo que habita o coração desta pessoa. Que o amor de Deus, que como nos diz São João expulsa todo medo, seja derramado sobre cada área de temor. Que esta pessoa experimente de maneira concreta que não precisa ter medo, porque tem um Pai que a sustenta, um Salvador que a redimiu e uma Mãe que intercede sem parar. Que a liberdade do medo seja um dos frutos mais visíveis da cura que Deus está realizando nesta vida. A cura espiritual também precisa ser mencionada. Há pessoas que estão com a vida espiritual doente, que se afastaram de Deus e não sabem como voltar, que perderam o gosto pela oração, que sentem uma secura interior que não passa, que foram feridas pela igreja ou por pessoas religiosas e que carregam essa ferida como obstáculo para se aproximar de Deus. Essa situação é dolorosa de uma maneira muito específica, porque a ferida está exatamente no lugar onde a cura deveria ser encontrada. Virgem Maria, alcança com especial ternura quem está com a vida espiritual ferida. Que esta pessoa saiba separar as falhas humanas da bondade de Deus, que não se contamina pelos erros de quem deveria representá-lo. Que encontre o caminho de volta, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja um passo minúsculo de reaproximação. Que descubra que Deus nunca se afastou, que estava esperando, que continua esperando, com a mesma paciência infinita de sempre, pronto para receber quem volta com o coração aberto. Escreva nos comentários: Nossa Senhora me liberta de tudo que me impede de viver em paz. A cura e a libertação que Deus oferece tem uma dimensão comunitária que não pode ser ignorada. Não somos ilhas. Nossas feridas afetam os outros e as feridas dos outros nos afetam. Os relacionamentos que vivemos são ao mesmo tempo espaço de cura e espaço de ferida. É com as pessoas que mais amamos que mais nos machucamos. É nas relações mais íntimas que as vulnerabilidades mais aparecem. E é também nessas relações que algumas das curas mais profundas podem acontecer, quando há disposição de ambas as partes para o encontro verdadeiro. Nossa Senhora,
cura os relacionamentos feridos desta pessoa. Aquelas relações que foram importantes e que hoje estão marcadas pela dor, pela distância, pelo mal-entendido que nunca foi resolvido. Que a graça de Deus entre nesses espaços relacionais com poder de restauração. Que onde houve ruptura, haja abertura para reconstrução. Que onde houve palavras que feriram, haja palavras que curam. Que onde houve afastamento, haja movimento de reaproximação, mesmo que pequeno, mesmo que difícil, porque cada passo em direção à reconciliação é passo em direção à liberdade. A cura dos relacionamentos começa com a disposição de ouvir. Muitos conflitos se perpetuam porque ninguém está realmente ouvindo o outro. Cada um está esperando sua vez de falar, de se defender, de provar que tem razão. E enquanto isso acontece, o outro se fecha ainda mais, porque não se sente ouvido, não se sente compreendido, não se sente visto. A cura relacional começa quando alguém decide parar de tentar vencer o argumento e começa a tentar entender o coração do outro. Virgem Maria, forma nesta pessoa a arte de ouvir com o coração, que ela aprenda a dar ao outro o espaço de ser compreendido antes de ser respondido, que a necessidade de se defender não fale mais alto do que o desejo de curar o relacionamento, que ela descubra que muitas vezes a cura de uma relação começa com uma pergunta sincera: o que você está sentindo? Como posso entender melhor o que você está vivendo? Essas perguntas simples têm o poder de abrir portas que a argumentação mais elaborada não consegue abrir. A cura também precisa de tempo. Não há atalho genuíno para processos profundos de transformação interior. Deus age no processo tanto quanto age no resultado. E o processo exige paciência, perseverança e disposição de continuar mesmo quando o progresso parece lento. Quem desiste do processo de cura porque está demorando demais, acaba voltando ao ponto de partida, porque as raízes não foram tratadas, apenas os sintomas foram aliviados temporariamente. Nossa Senhora, sustenta esta pessoa na paciência do processo de cura. Que ela não desanime quando a transformação parece lenta, que não compare o seu processo com o de outros, porque cada história é única e cada cura tem o seu tempo. Que confie que Deus está presente em cada etapa, mesmo nas que parecem estacionadas, mesmo nas que parecem de recuo. Que saiba que às vezes Deus prepara o terreno por muito tempo antes de plantar, e que essa preparação é parte essencial da obra que Ele está realizando. A gratidão é parte da cura. Há estudos que mostram que pessoas que cultivam gratidão têm melhor saúde mental e emocional. Mas além do aspecto humano, a gratidão tem uma dimensão espiritual poderosa. Ela mantém o coração conectado à fonte de toda bondade. Ela impede que o foco fique apenas no que ainda falta ser curado e amplia a visão para incluir o que já foi recebido. E quando o coração começa a ver o quanto já recebeu, a confiança no que ainda vai receber cresce naturalmente. Nossa Senhora, forma nesta pessoa um coração genuinamente grato, que ela encontre motivos de gratidão mesmo no meio do processo de cura, mesmo quando a dor ainda está presente, mesmo quando a libertação ainda não está completa. Que agradeça por cada dia que passou, por cada pessoa que foi colocada no caminho como instrumento de cura, por cada momento de paz que recebeu no meio da tempestade, por cada sinal de que Deus está presente e está agindo, mesmo os mais discretos e os mais silenciosos. A libertação que pedimos inclui também libertação de pensamentos que destroem, pensamentos de que não vale nada, de que nunca vai melhorar, de que Deus não se importa, de que é tarde demais para mudar, de que os outros são melhores, mais amados, mais abençoados. Esses pensamentos não vêm de Deus, vêm do inimigo, que usa a própria voz interior da pessoa para fazê-la acreditar em mentiras sobre si mesma e sobre Deus. Identificar esses pensamentos como mentira e rejeitá-los com firmeza é parte essencial do processo de libertação. Nossa Senhora, arma esta pessoa contra os pensamentos que mentem sobre ela e sobre Deus, que ela aprenda a reconhecer a voz do inimigo e a não obedecer a ela, que substitua cada pensamento destrutivo por uma verdade de Deus, que quando vier o pensamento de que não tem valor, responda com a certeza de que foi criada por Deus com amor,
Que quando vier o pensamento de que está sozinha, responda com a certeza de que tem uma mãe que intercede e um pai que nunca abandona. Que a palavra de Deus seja a arma mais poderosa contra toda mentira que tenta se instalar na mente. Escreva nos comentários: Nossa Senhora renova minha mente e cura meu coração ferido. A cura e a libertação que Deus realiza são obras que precisam de cooperação. Deus não age contra a vontade humana. Ele convida, ele chama, ele oferece a graça, mas espera que a pessoa abra a mão para receber. Essa cooperação não é esforço de autossuficiência. Não é tentar se curar pela própria força. É simplesmente dizer sim ao que Deus está oferecendo. É abrir a porta quando Ele bate. É aceitar o remédio quando o médico prescreve. É confiar no processo mesmo, sem entender todos os detalhes do caminho. Nossa Senhora, ajuda esta pessoa a cooperar com a graça de cura e de libertação que Deus está oferecendo. Que ela não resista por medo, por orgulho ou por costume com a própria dor. Que não recuse o que Deus quer dar por achar que não merece ou por desacreditar que é possível. Que abra as mãos, abra o coração, abra cada área da vida para a ação do Espírito Santo, que é o grande agente de toda cura verdadeira e de toda libertação genuína. A cooperação com a graça também inclui fazer a parte que nos cabe no plano humano. Buscar ajuda médica quando o corpo precisa. Buscar acompanhamento psicológico quando as feridas emocionais precisam de suporte especializado. Buscar direção espiritual quando a vida interior está confusa. Deus age através de instrumentos humanos tanto quanto age de maneira diretamente sobrenatural. Recusar os meios humanos que Ele disponibilizou não é fé, é orgulho disfarçado de espiritualidade. Virgem Maria, dá sabedoria a esta pessoa para discernir e buscar os meios de cura que Deus está colocando ao seu alcance. Que ela não espere apenas pelo milagre sobrenatural, quando Deus já lhe ofereceu recursos humanos que também são expressão do seu cuidado. Que use tudo o que está disponível com gratidão, confiando que Deus está presente em cada recurso, em cada profissional, em cada instrumento de cura que Ele colocou no caminho. A libertação também exige vigiar o que entra na vida após a libertação. Jesus falou sobre isso com clareza, quando disse que o espírito impuro que saiu de uma pessoa pode voltar e encontrar a casa varrida e arrumada, mas vazia. E se estiver vazia, traz outros 7 piores. A libertação precisa ser seguida de preenchimento com o bem. Não basta tirar o que estava errado. Precisa colocar no lugar o que é de Deus. A oração, a palavra, os sacramentos, a comunidade de fé, os relacionamentos saudáveis. Esse preenchimento protege a libertação. Nossa Senhora, ensina esta pessoa a preservar a libertação que recebeu. Que não volte aos ambientes, aos hábitos, às companhias que aprendiam antes. Que preencha os espaços que foram liberados com presença de Deus, com práticas espirituais concretas, com relacionamentos que edificam. Que compreenda que a manutenção da liberdade exige vigilância cotidiana, não como medo ansioso, mas como cuidado consciente de quem sabe o valor do que recebeu e não quer perder. A intercessão pelos outros também faz parte do processo de cura pessoal. Há algo que acontece no interior de quem ora pelos outros com sinceridade. O foco sai de si mesmo, a perspectiva se amplia. O coração que estava fechado na própria dor começa a se abrir ao perceber que outros também sofrem, que outros também precisam de graça, que outros também estão esperando por libertação. E nessa abertura, a própria cura se acelera, porque o amor que se derrama pelos outros volta purificado e fortalecido. Nossa Senhora, inspira esta pessoa a interceder pelos que também precisam de cura e de libertação. Que ela leve em oração os que estão presos, os que estão feridos, os que estão no fundo do poço sem ver saída. Que o seu coração se expanda para incluir não apenas as próprias necessidades, mas as necessidades dos outros. Que descubra na intercessão uma forma poderosa de participar da obra de Deus no mundo e de se curar ao mesmo tempo em que contribui para a cura dos outros. A esperança é combustível essencial para todo o processo de cura e de libertação. Sem esperança, a pessoa para de lutar, para de buscar,
para de cooperar com a graça. A esperança cristã não é otimismo ingênuo que nega a realidade da dor. É certeza fundamentada em quem Deus é e no que Ele fez. É ancorada na ressurreição de Jesus, que é a prova mais contundente de que Deus transforma o que parece definitivamente perdido em algo novo e cheio de vida. Virgem Maria, mantém viva a esperança neste coração. Que quando o cansaço vier, a esperança renove as forças. Que quando a dúvida surgir, a esperança lembre o que Deus já fez. Que quando a situação parecer estagnada, a esperança insista em acreditar que Deus está agindo mesmo no invisível. Que esta pessoa carregue a esperança não como ilusão, mas como certeza enraizada na fidelidade de um Deus que nunca prometeu o que não cumpriu e que nunca abandonou quem nele confiou. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, mantenha a esperança viva no meu coração enquanto espero pela minha libertação. O processo de cura e de libertação tem um inimigo constante que precisa ser nomeado: o desânimo. Ele aparece quando a cura demora, quando a mesma batalha precisa ser travada pela 10ª vez, quando a pessoa que parecia estar melhor recai, quando o esforço parece não estar produzindo resultado visível. O desânimo sussurra que não adianta continuar, que a situação é permanente, que a liberdade é para os outros, mas não para esta vida específica. E se não for identificado e rejeitado com firmeza, ele paralisa o processo de cura no meio do caminho. Nossa Senhora, afasta o desânimo desta pessoa, que ela reconheça quando ele vem e não lhe dê ouvidos. Que saiba que o desânimo não é avaliação realista da situação, é ataque espiritual contra a fé e contra a perseverança. Que responda ao desânimo com louvor, com oração e com a memória concreta de tudo o que Deus já fez. Que se recuse a acreditar nas mentiras que o desânimo conta e escolha acreditar na verdade que Deus declara sobre ela e sobre o seu poder de transformar qualquer situação. A comunidade tem um papel importante no processo de cura e de libertação que muitas vezes é subestimado. Não somos chamados a viver a fé sozinhos e também não somos chamados a buscar cura em isolamento. A igreja existe também como comunidade de cura, como espaço onde os que estão feridos encontram acolhida, onde os que estão presos encontram intercessão, onde os que estão sozinhos encontram pertencimento. Há uma força espiritual enorme na comunidade que ora unida, que se apoia, que caminha junta. Virgem Maria, conduz esta pessoa para uma comunidade de fé que a apoie no processo de cura e de libertação. Que ela não tente fazer essa caminhada completamente sozinha. Que encontre irmãos e irmãs na fé que possam orar com ela, que possam caminhar ao seu lado, que possam ser instrumentos da graça de Deus na sua vida. Que a humildade de se deixar ajudar seja reconhecida não como fraqueza, mas como sabedoria de quem sabe que a força de Deus muitas vezes chega através das mãos e das palavras de outras pessoas. A palavra de Deus é remédio. Não é apenas texto sagrado para ser estudado intelectualmente. É palavra viva que age, que penetra, que alcança lugares que nenhum outro recurso consegue atingir. A carta aos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Quando a palavra entra de verdade no coração, ela faz obra. Ela ilumina o que estava escuro. Ela corta o que estava doentio. Ela cura o que estava ferido. Nossa Senhora, aproxima esta pessoa da palavra de Deus como fonte de cura. Que ela leia as Escrituras não apenas como exercício religioso, mas como busca de encontro com Deus que fala. Que deixe que a palavra entre fundo, que a questione, que a console, que a instrua, que a liberte. Que tenha o hábito de levar para a leitura da Bíblia as suas feridas, as suas prisões, as suas perguntas, e de esperar que Deus responda através da sua palavra com a precisão de quem conhece exatamente o que aquele coração precisa ouvir. A Eucaristia é também instrumento poderoso de cura e de libertação para quem a recebe com disposição. Jesus presente no pão e no vinho não é símbolo, é realidade. E essa presença real age sobre quem a recebe com fé, com preparação, com abertura para ser transformado.
Há curas físicas, emocionais e espirituais que acontecem no momento da comunhão para pessoas que se aproximam com fé e com o desejo genuíno de ser tocadas por Deus. A Eucaristia é o remédio da imortalidade. Como dizia Santo Inácio de Antioquia, Nossa Senhora, desperta nesta pessoa um desejo renovado pela Eucaristia, como fonte de cura. Que ela não receba a comunhão por hábito, mas por sede. Que se prepare para cada encontro eucarístico com oração e com expectativa de que algo vai acontecer. Que leve para o momento da comunhão suas feridas mais profundas, suas prisões mais antigas, suas necessidades mais urgentes, e as coloque diante de Jesus presente, confiando que Ele que se entregou completamente no altar é capaz de se entregar completamente também à obra de cura que precisa ser realizada nesta vida. A cura e a libertação são processos que muitas vezes se completam apenas na eternidade. Há sofrimentos que não serão completamente resolvidos nesta vida. Há limitações que permanecerão até o fim. Há dores que serão transformadas, mas não eliminadas completamente antes da ressurreição final. Isso não é falha de Deus. É parte do mistério da vida humana que caminha em direção à plenitude que só o céu pode oferecer. E mesmo nesses casos, a graça de Deus sustenta, consola e dá significado ao que não pode ser ainda removido. Nossa Senhora, consola os corações que carregam sofrimentos que não têm cura completa nesta vida, que encontrem em Deus não apenas a esperança de uma cura futura, mas a graça de viver o presente com paz e com sentido, mesmo no meio da limitação. Que descubram que Deus está presente também no sofrimento que permanece, que Ele o santifica, que Ele o usa para aprofundar a fé e para aproximar o coração da sua própria experiência de amor, que se doa até o fim. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, me ajuda a perseverar no caminho da cura e da libertação. Chegamos ao final desta oração, mas não ao final da obra que Deus está realizando. O que começou aqui continua. A semente foi plantada, a graça foi pedida, a intercessão de Nossa Senhora foi invocada, e nada disso se perde. Tudo o que foi rezado com sinceridade sobe até Deus e produz fruto no tempo certo, da maneira certa, na medida exata que cada vida precisa. Confie nisso, descanse nisso. Continue caminhando com essa certeza como fundamento. Nossa Senhora, sela no coração desta pessoa tudo o que foi pedido ao longo desta oração. Que a cura que foi invocada comece a se manifestar de maneira visível e concreta nos próximos dias. Que a libertação que foi pedida produza frutos reais na vida cotidiana, nas relações, nas escolhas, nas reações, no modo como esta pessoa acorda de manhã e enfrenta o que a vida apresenta. Que esta oração não seja apenas um momento bonito que passa, mas um ponto de virada real na história espiritual desta vida. A cura e a libertação que recebemos de Deus têm um destino. Não são apenas para o nosso próprio bem. São para que possamos ser instrumentos de cura e de libertação para outros. Cada pessoa que passa por um processo profundo de transformação interior carrega depois uma capacidade única de ajudar quem está no começo do mesmo caminho. Porque conhece de dentro, porque sabe o que é estar preso e descobrir que a liberdade é possível, porque pode dizer com autoridade de testemunha: Deus curou, Deus libertou, Deus age. Nossa Senhora, que esta pessoa se torne instrumento de cura nas mãos de Deus, que o que ela recebeu seja partilhado com generosidade, que o seu testemunho alcance outros corações feridos e lhes dê esperança. Que ela não guarde para si a graça da libertação, mas a deixe transbordar naturalmente para os que estão ao seu redor, através das suas palavras, das suas atitudes, da sua presença, do seu cuidado com quem ainda está no meio da luta. O caminho de cura e de libertação é também caminho de crescimento espiritual. Quem passa por esse processo sai diferente, mais humilde, porque aprendeu que não se sustenta sozinho, mais compassivo, porque conheceu a própria fragilidade, mais grato, porque experimentou a misericórdia de Deus de maneira concreta, mais confiante, porque viu Deus agir onde parecia impossível. Essas são as marcas de uma vida que passou pelo fogo da transformação e saiu purificada, não destruída. Virgem Maria,
que estas marcas sejam visíveis nesta pessoa. Que quem convive com ela perceba a diferença que a graça de Deus fez. Que a sua vida seja testemunho silencioso e poderoso de que Deus é real, de que cura, de que liberta, de que não desiste de ninguém. Que ela carregue essas marcas não com orgulho, mas com gratidão, reconhecendo que tudo o que ela é e tudo o que recebeu vem do amor de Deus, que nunca parou de agir. Quero te fazer agora um convite muito importante. Se esta oração tocou o seu coração, se você sentiu que Deus falou com você através destas palavras, não fique com isso só para você. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa de cura, com aquela pessoa que está sofrendo e que precisa ouvir que existe saída, com aquele familiar que está preso e que precisa saber que a libertação é possível. Um simples gesto de compartilhar pode ser o início de uma transformação que você nem imagina ter desencadeado. Curta este vídeo, inscreva-se no canal Oração Viva se ainda não é inscrito e ative o sininho para não perder nenhuma oração. Cada inscrição ajuda este trabalho a chegar a mais pessoas que precisam deste espaço de fé, de cura e de esperança. E se você quiser apoiar ainda mais esta missão e ajudar esta corrente de oração a continuar crescendo, considere se tornar membro do canal. Cada apoio faz diferença real e permite que mais corações sejam alcançados todos os dias. Nossa Senhora, abençoa cada pessoa que chegou até o final desta oração. Que nenhuma saia daqui igual a como entrou. Que cada uma leve consigo uma semente de cura, uma centelha de esperança, uma certeza renovada de que Deus está presente, que age, que ama e que nunca desiste. Que a tua intercessão continue agindo depois que as palavras terminarem, porque o teu amor de mãe não tem horário, não tem limite e não descansa enquanto houver um filho precisando de cuidado. Amém.